Portais que conectam regiões distantes do universo. Atalho para explorar galáxias e planetas. Poderia os buracos de minhoca serem apenas matéria de ficção científica? O principal desafio para a exploração do espaço nunca foi nossa imaginação ou mesmo nossa capacidade de inventar novas tecnologias, mas sim a vastidão do espaço. A nave espacial New Horizons, por exemplo, demorou 9 anos e meio em uma viagem interplanetária até Plutão. E olha que está dentro do nosso sistema solar. Agora imagina chegar em Próxima Centauri, a estrela mais perto de nós, a 4,2 anos-luz, o que é cerca de 40 trilhões de quilômetros de distância aqui da Terra. Não seria conveniente se o universo nos oferecesse um atalho? E a opção é um atalho cósmico chamado buracos de minhoca ou pontes, que conectam dois pontos diferentes no espaço-tempo, teoricamente criando um atalho que poderia reduzir o tempo de viagem e a distância. Buraco de minhoca é o nome popular dado a uma solução exata das equações de Einstein para a relatividade geral, e é conhecida na física pelo nome de ponte de Einstein-Rosen. No entanto, a existência dessas estruturas é meramente especulativa, uma vez que não existem observações astronômicas que reforçam a sua existência. Mas não podemos esquecer que os buracos negros também eram coisas que ninguém acreditava que pudesse existir. Depois de revelar sua teoria da relatividade geral em 1915, Albert Einstein concebeu uma nova teoria sobre todo o universo, na qual também dizia que quando as estrelas entram em colapso, elas formam buracos negros. Nessa época e por vários outros anos, acreditava-se que eles não existiam e que eram só produtos da matemática. Inclusive Einstein pensava assim. E por décadas os buracos negros eram conhecidos apenas como objetos teóricos. Somente em meados do século XX, quando as estrelas de nêutrons foram descobertas, os astrofísicos começaram a considerar seriamente a existência de objetos tão compactos quanto os buracos negros. Até que em 1971 os astrônomos descobriram que a fonte dos raios-x descoberto em 1964, vindo do sistema estelar Cygnus X1, era um buraco negro, um objeto massivo e invisível, em órbita ao redor de uma estrela azul a mais de 6.000 anos-luz de distância, sendo esse considerado o primeiro buraco negro a ser identificado. E só em 2019 obtivemos a primeira prova visível da existência desse objeto assombroso. A imagem do EHT, que é uma rede em escala planetária de 8 radiotelescópios colocados em solo, revelou a sombra do buraco negro da galáxia M87 em seu disco de acreção, que parece com um anel difuso e assimétrico, um disco brilhante de gás orbitando o gigante supermassivo, desvendando pela primeira vez o abismo escuro de um dos objetos mais misteriosos do universo. Então, o que era considerado impossível de existir alguns anos atrás, agora sabemos que são reais. E assim, alguns cientistas acreditam que possa acontecer com os buracos de minhoca. Desde os anos de 1930, os físicos teóricos levantam a hipótese da existência de tais atalhos através do espaço-tempo. Do ponto de vista da física, várias estradas podem levar à criação de buracos de minhoca, e uma das mais exploradas é a teoria geral da relatividade de Albert Einstein. Em 1935, Einstein e o físico Nathan Rosen descreveram os buracos de minhoca como duas folhas do espaço-tempo onde poderiam ser unidas, criando uma ponte entre dois universos, onde teoricamente permitiria a transferência de matéria do ponto A para o ponto B instantaneamente, em vez de percorrer o caminho normal. Agora, o único problema de usar buracos de minhoca para viajar no espaço ou no tempo é que eles são inerentemente instáveis. Quando uma partícula entra em um buraco de minhoca, ela cria flutuações que fazem com que as estruturas desmoronem sobre si mesma.
Mas na década de 1980, o astrônomo Carl Sagan, que estava trabalhando em seu romance Contact, que inclusive foi a base para o filme estrelado por Jodie Foster, lançado em 1997. E para completar o seu livro, Sagan precisava saber se havia uma maneira cientificamente sólida de seu personagem fazer a jornada em um buraco de minhoca. Então ele procurou a ajuda do físico Kip Thorne, que disse que teria uma teoria que poderia garantir que o buraco de minhoca permanecesse aberto, mas para isso ele precisaria de algumas coisas estranhas chamada matéria exótica, que é considerada estranha porque tem energia negativa ou massa negativa, o que a habilita a agir como uma espécie de antigravidade. Imagine se a Terra tivesse massa negativa e você soltasse uma bola na superfície do planeta. Ela certamente aceleraria para cima e não para baixo. Segundo essas teorias, se uma quantidade suficiente de energia negativa pudesse ser empregada, ela poderia continuar a manter o buraco de minhoca aberto enquanto os objetos passam por ele. Embora a energia negativa pareça estranha, as leis da física permitem isso. No vácuo do espaço, algumas pequenas regiões do espaço-tempo podem ser preenchidas com energia negativa, rodeadas por regiões de energia positiva. Como a teoria de Einstein permite que a estrutura do espaço-tempo seja esticada e dobrada, pode-se imaginar todos os tipos de configurações possíveis, como os buracos de minhoca percorríveis, que permitiria a passagem de humanos. Porém, para isso, essas estruturas teriam que ser grandes e teriam que se manter abertas, o que exigiria grandes quantidades de energia negativa. Energia que já conseguiram produzir em laboratório em pequenas quantidades. A energia por si só não pode ser vista, mas pode afetar corpos e partículas de uma maneira que pode ser vista. Em um novo estudo publicado recentemente, astrônomos russos sugeriram que essas pontes podem existir no centro de algumas galáxias muito brilhantes, e é por isso que estudam supermassivos buracos negros, já que ambos os tipos de objetos são extremamente densos e possuem atração gravitacional extraordinariamente forte para corpos de seu tamanho. E acreditam que podem detectar os buracos de minhoca através de observações com telescópios, se conseguissem pegar o momento da colisão de matéria que entra por uma boca de um buraco de minhoca e com a matéria que entra pela outra boca do buraco de minhoca ao mesmo tempo. Um tipo de evento que nunca aconteceria com um buraco negro. E isso causaria uma exibição espetacular de raios gama que poderia ser observado como esferas de plasma que se expandiriam para fora de ambas as bocas do buraco de minhoca, quase à velocidade da luz. Ao contrário de um buraco negro, um buraco de minhoca pode vazar parte da gravidade dos objetos localizados do outro lado. E essa ação gravitacional acrescentaria um pequeno impulso aos movimentos das estrelas perto do centro galáctico. E por mais louco que tudo isso possa parecer, ele pode ser real. E uma coisa interessante que aconteceu em setembro de 2019 foi quando cientistas detectaram em dados astronômicos círculos estranhos de emissão de rádio no espaço, algo que não se encaixava a nenhum tipo de objeto conhecido. E alguns dias depois, outros cientistas encontraram um segundo círculo ainda mais intrigante. E depois, avaliando os dados com mais calma, eles encontraram mais algumas bolhas redondas misteriosas que apelidaram de orcs. E por serem objetos enormes e por não estarem associados a nenhum objeto visível, os buracos de minhoca foram apontados como uma possível causa. Esses portais cósmicos de fato podem existir, o que seria uma descoberta incrível. O problema é que mesmo que encontrassem um buraco de minhoca percorrível no centro de alguma galáxia, como está sendo sugerido nesse novo estudo, como chegaríamos até ele? E sem dúvida não seria nada agradável estar no centro de uma galáxia ativa, o que seria praticamente impossível de sobreviver às altas temperaturas, a não ser que esses atalhos cósmicos estivessem longe do centro galáctico, de preferência em nosso sistema solar. E você, acredita que um dia a humanidade possa detectar os buracos de minhoca como fizeram com os buracos negros?
deixe sua opinião aqui nos comentários. Se gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e não esqueça de se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui. E mais uma vez, muito obrigado aos meus apoiadores pela contribuição e carinho de vocês. Desejo um ótimo final de semana a todos, muito obrigada por me acompanharem até aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!